Bem-vindo, makers, a mais um vídeo do canal Nerd Maker. Eu sou o Dani Domingues e hoje este vai ser o primeiro vídeo que vamos aprender a programar com o Arduino. Eu vou falar da linguagem de programação do Arduino. E hoje eu vou explicar para vocês o que é linguagem de programação. Contar desde o início, como surgiu, o que é a história, tudo. Está curioso? Fica comigo até o final desse vídeo. Então, bora pro assunto. Então é isso, makers. Antes de iniciarmos o assunto, tem aquele momento só nosso. Se esse é o primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Vídeos todas as semanas de segunda, quarta e sexta. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. É muito importante isso, ajuda muito o canal para trazermos cada vez mais conteúdo para vocês. Vamos falar de games, dos meus games antigos aqui, contar as histórias deles. Já tem 3 vídeos aí contando a história dos games. Vou deixar o card aqui em cima para vocês. E é muito importante que você também assista os vídeos onde eu explico sobre o Arduino, que é sobre portas digitais, portas analógicas, explicando os primeiros passos do Arduino e começando com o Arduino. Vou deixar tudo aqui no card aqui para vocês também. Então é isso, makers, bora pro assunto. Linguagem de programação. O que é linguagem de programação? Cada vez esse assunto está mais comum, todo mundo acho que já ouviu falar, pelo menos, de linguagem de programação. E o que seria linguagem de programação? Bem, vocês têm que ter em mente que vocês estão conversando com uma máquina. Se você pega aquilo pronto, por exemplo, um celular, você pega um aplicativo, num computador você usa o software dele já pronto, você já está utilizando alguma coisa que a máquina já sabe conversar e você já tem uma interface para conversar com ela. Agora, se você quiser criar do zero o seu próprio aplicativo ou a sua própria programação, você tem que saber conversar com ela. E o que é linguagem de programação? Nada mais é do que a linguagem que você vai conversar com a máquina. Você vai dizer para ela, ó, eu quero que você faça isso, isso e isso. Tá complicado? Vamos facilitar. Quando você faz uma viagem internacional, quando você sai para fora do seu país, ou você consegue um contato de fora do seu país, que hoje em dia está muito fácil conseguir isso, você precisa saber conversar com essa pessoa, saber a linguagem dela ou ela saber a sua linguagem. A sua linguagem tem as regras gramaticais, por exemplo, o português tem a regra gramatical dele, o inglês tem a regra gramatical dele, ou o alemão tem a regra gramatical dele. Então é isso, cada língua falada tem uma regra gramatical. Com a computação, com as máquinas, é a mesma coisa. Tem as regras gramaticais para você falar com as máquinas. A linguagem de programação nada mais é do que um conjunto de regras para você conversar com a máquina. Sabemos, a linguagem natural da máquina, a linguagem que ela entende, está por trás de todo software ali, é linguagem binária, 1 e 0. Na boa, quem consegue escrever um software em 1 e 0? Ó, quem conseguiu tira o chapéu, porque é impossível, você não vai conseguir falar uma linguagem binária, você não vai conseguir escrever uma linguagem binária. 001100010011011101110111011101110111. Então você tem as linguagens de alto nível e baixo nível, onde você escreve seu software, em maioria em inglês, a sua linguagem de programação você escreve em inglês, ela passa por um compilador, no caso vamos colocar o Arduino. Você escreve seu Scratch na IDE do Arduino. Na hora que você coloca para gravar, você pode ver que sempre aparece uma barrinha verde ali. Essa barrinha verde, ele está pegando o que você escreveu ali em inglês, você pode ver que ali é em inglês. Ele vai separar, ó, isso daqui é comentário, isso daqui é comentário, isso daqui é o programa. Ele pega o programa, transforma em linguagem binária, que é 1 e 0, passa para o Arduino. Daí o Arduino vai executar exatamente o que você falou para ele executar. Então você tem esse intermediário entre você e a máquina, que seria o compilador. Então a linguagem de programação é isso. Para facilitar para vocês, são regras gramaticais para você conseguir escrever o seu programa, o seu software. E agora vamos de história. Como que surgiu a linguagem de programação? A linguagem de programação, ela surgiu nos anos 30, com os primeiros computadores elétricos. Em 1948, Konrad Zuse publicou a sua criação, uma linguagem de programação chamada Plancalco. Na época, ainda não tinha muita utilidade, você tinha os primeiros computadores, a válvula ali, a maioria tudo com relé, então não tinha muita utilidade.
e acabou sendo esquecida essa linguagem de programação. Eu desconheço essa linguagem de programação. Não sei quais são as regras dela, quais são as variáveis. Daí, antes da programação passar para o computador, era usado cartões. Tipo, o que eles faziam? Isso daí você vê no filme Piratas do Vale do Silício. Eram cartões de papelão, onde furava esses cartões, e ali você tinha toda a linguagem binária ali, tudo, e na hora que passava na máquina, ela lia esses furos, através ou de sensor óptico, ou através de algum mecanismo ali, sabe? Então ela lia esses furos do cartão, e era ali que estava escrito o software. Foi na década de 50 que as linguagens de programação moderna começou a surgir. Os paradigmas da programação foram criados na década de 70. O que seria isso? Se você souber o que é uma variável, uma constante, string, array, um laço de repetição, por exemplo, for, if, else, tudo isso daí é linguagem de programação. Vamos aprender tudo isso, mas só explicando para você. Se vocês souberem o que é isso numa determinada linguagem, por exemplo, eu estudei C. Para os mais raízes, eu estudei Assembly, que é a linguagem de programação do nosso saudoso Atari. O Atari 2600, os jogos dele são programados em Assembly. Voltando aqui ao assunto, por exemplo, eu estudei C, que é a linguagem de programação mais conhecida, C, Java. Então, ali, se você perceber as regras, para todos entenderem, a gramática da linguagem C é a mesma da linguagem Java, por exemplo, da linguagem C++. O que diferencia elas é que uma é procedural, por exemplo, a C é procedural, e a Java é orientada a objeto. Isso daí diferencia muito uma linguagem da outra. Mas, por exemplo, o if e o else, você vai usar do mesmo jeito que você usa no C, você usa no Java. Por exemplo, uma variável, os tipos de variável, int, float, double. Então, tudo isso, as regras são praticamente a mesma de uma linguagem para outra. Isso daí foi criado na década de 70. E na década de 70 também começou a surgir as linguagens mais comuns hoje em dia. Por exemplo, Simula, inventada nos anos 60 por Nigard et al., foi a primeira linguagem a suportar o conceito de classes. Classes também é muito usado em programação orientada a objeto. A linguagem C, uma das primeiras linguagens C, é a linguagem que vamos utilizar muito no Arduino. O Arduino, a programação dele é em C. Dá para você programar ele também em C++, mas a linguagem de programação do Arduino é C. A linguagem C é uma das primeiras linguagens de programação de sistemas, criado por Dennis Ritchie. Então falei que ele era o pai da linguagem C. Tem uma das maiores influências no mundo atual. A linguagem C, só para você ter uma ideia, ela surgiu na década de 70, 60. Ela é usada até hoje. Se você for programar um PIC, se você for programar o Arduino na raiz dele com o AVR Studio, você vai utilizar o C. É muito importante que você assista o último vídeo que foi postado aqui no canal também, que eu fiz uma resenha do livro Programando com Squat volume 2. Lá fala um pouco do AVR Studio também para vocês. E também vai ter o roteiro baseado naquele livro aqui no canal. Daí o Prolog, projetado em 1972, foi a primeira linguagem de programação com paradigma lógico. E o Pascal, outra importante linguagem, embora atualmente esteja quase sem uso. O Pascal, ele está bem esquecido, praticamente ninguém usa mais o Pascal, apesar de ser uma língua muito gostosa de programar. Eu gosto de programar em Pascal. Daí nos anos 80 surgiu a linguagem C++, que eles pegaram o C e colocaram um pouco de orientação a objeto no C. Então eles estenderam a linguagem C para um pouquinho da orientação a objeto. Não é completamente orientada a objeto, mas é um pouco. Então é por isso que é C++. E aí é interessante. Daí tem o C#, que é, para quem conhece, a hashtag que todo mundo coloca ali na linguagem de programação, você vai conhecer por Sharp. Então você tem o C#. O que seria o C#? Isso daí é interessante. Tem o C++, que é 2 sinalzinhos de mais. Eles queriam estender mais a linguagem C. O que eles fizeram? Acrescentaram mais 2 mais. Colocando 2 mais um embaixo do outro, ficou o Sharp, que é o símbolo que a gente conhece, que é o símbolo de hashtag. Então nada mais é do que 4 sinal de mais juntos ali, que eles estenderam um pouco mais a linguagem C. Daí nos anos 90, com o surgimento da internet, mudou completamente o rumo da linguagem de programação. Por quê? Porque daí já estava voltando para outro esquema, para a internet, para a rede de computadores. Então aí foi quando surgiu Java, JavaScript,
PHP. Então todas essas linguagens de programação surgiu nos anos 90 com o boom da internet. Bem, é isso, makers. Hoje o vídeo foi mais de história, apresentando para vocês a linguagem de programação, apresentando a história da linguagem de programação para vocês. Por que isso? Porque já é comprovado. Quando você conhece mais a fundo o assunto, por exemplo, se você conhecesse a história da matemática, garanto para você que você ia gostar mais da matemática do que o professor que chegou no seu colégio lá e foi socando em você equações de segundo grau, aritmética. Compartilhe esse vídeo, leve para outras pessoas, faça as pessoas chegarem até o nosso canal. Não se esqueça de verificar sua inscrição no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, makers. Até a próxima, até sexta-feira, que tem um laboratório que, ó. Então, até sexta-feira, makers. Muito obrigado. Fui!